Passar para a dona Ivone. Está bem, seu Homero. Vamos relaxarmos, elevar o nosso pensamento sobre todo o Rio Grande do Sul. Vamos imaginar e acreditar no nosso lindo Rio Grande, todo ensolarado, todo cheio de grama verde. Um verde lindo, lindo e maravilhoso, aonde os beija-flor beijam a flor, onde o gado corre pelas encostas, feliz com a primavera ou com o outono. Vamos fazer com que o nosso coração se acalme desse caos todo que se tornou o Rio Grande do Sul. Vamos acreditar na paz. O Senhor diz que a única palavra que poderia substituir a palavra amor por uns minutinhos seria a palavra esperança. Que nós possamos acreditar e ter esperança, que essa esperança seja cheia de fé, de confiança na bondade de Deus, do nosso arquiteto do nosso universo, de Jesus, o nosso guia e modelo, que não nos deixa um minuto sequer. Ó Senhor, o nosso coração dói, a nossa alma dói, mas nós temos a certeza absoluta, como nos dizia o nosso querido Emmanuel para Chico Xavier, tudo passa, tudo vai passar, que todos nós que estamos aqui agora, nessa sala de estudo, os encarnados e os desencarnados que estão nos acompanhando, que nós possamos acender o nosso archote de luz em nossas mãos e dizer: Pai, Pai, tenha de misericórdia de todos nós. Pai, tenha de compaixão de nós, os teus filhos, que o Senhor tanto ama. E assim, Senhor, está aberto na noite de hoje o nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, do nosso querido André Luiz. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Então, boa noite, meus irmãos. Seguimos, então, mais um estudo. Nosso capítulo do Obreiros. Hoje nós estamos indo, então, para o capítulo 9. Lembrando sempre que não é um monólogo, não é uma palestra, é um estudo coletivo, onde cada um é convidado a ler e comentar. O Homero, então, faz a mediação e vai escolhendo, e nós vamos comentando a partir dos capítulos que vão sendo apresentados. Passo então para o Homero. Eu convidaria a Simone, pode ser, Simone? Pode ser, seu Homero. Uhum. Posso dar início? Sim. Então, capítulo 9, Louvor e Gratidão. Embora os resultados de nossa visita ao abismo fossem aparentemente mínimos,
Sentíamos-nos confortados e satisfeitos. De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. Aproximando-nos, porém, do Instituto, após atravessar a zona perigosa, a irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou jubilosa: felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores novos estranharão, talvez, a minha afirmativa, lembrando, sem dúvida, que as faixas de salvamento voltaram vazias. No entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, a ministração da esperança aos desalentados e tristes. Não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem. E a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Bom, só para não perdermos essa... O que ela está querendo aqui, né? Relatar para nós. É a espera. Vocês sabem que, por exemplo, assim, quando a gente tem a semente e a terra, então, o momento em que a gente planta ou semeia não é o momento da colheita. Perfeito, né? O momento da plantação. A colheita, ela é o momento certo mais adiante, é uma coisa para o futuro. Então, entre a semeadura e a colheita, existe o que a gente chama de cultivo. Então, nesse primeiro momento, é o que ela está querendo dizer, que não importa, não existe insucesso porque não veio pessoas. Porque o mais importante era ter feito a semeadura. Então, lembrem, eles foram lá no abismo, conversaram com aquelas monte de espíritos atormentados, desequilibrados, aqueles chefões de lá e outros que estavam ali perturbados, e eles, então, explanaram e convenceram através da palavra. Um dos processos da educação espiritual não é a imposição, mas sim o esclarecimento. Então, cabe aos espíritos esclarecer, e aí nós vamos cedendo ou não. Mas aí tem aprendizado, se eu não ceder? Tem, porque tem aprendizado, sempre tem aprendizado. A questão ali é que a opção está sendo pela dor. Então, nós temos o aprendizado pelo amor e temos o aprendizado pela dor. Os espíritos sabem que em qualquer das duas situações nós vamos aprender. Então, por isso que ela está dizendo, né? Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações. Entende? O mais importante é que eles deixaram a mensagem lá que vai ficar ecoando naquelas almas, naqueles momentos em que eles estiverem ali, porque eles vão começar, a partir daquela mensagem, a observar o fenômeno que está acontecendo e eles vão poder refletir, nossa, mas não é que aquela pessoa que falou aquilo falou a verdade, isso daqui não é meu caminho. Mas isso é para um outro momento, é para depois. Entendeu? Então, o que está escrito aqui está fazendo uma referência a que nós precisamos respeitar o tempo, gente. O espírito precisa de tempo. Então, nunca nos preocupemos. Mas eu fiz isso na casa espírita para a pessoa e ela nunca mais voltou na casa espírita. Mas as pessoas nunca mais voltou para me dizer isso. As pessoas não têm que nos dizer nada. As pessoas não têm que voltar por nós. Graças a Deus, elas não devem voltar por nós. As pessoas não têm obrigação de voltar para nos dizer nada. O que cabe a nós é fazermos. E o nosso papel é fazermos apenas. A mão que dá não é a mão que deve receber. Se elas nunca nos derem, voltarem na casa espírita, por algum motivo, é sinal que elas estão indo por um caminho reflexivo do bem. O espírito, quem cuida disso é Deus. É Deus. Né? Eu me lembro de uma situação que a gente... um fato assim que ocorreu comigo, assim, particular agora. E eu estava preocupado com uma situação que a gente tinha que ia fazer na nossa casa,
Daí eu queria que viesse mais gente, porque era um momento tão especial aquele momento, porque ia ser legal para as pessoas, ia ser muito bom. A gente tinha trazido alguém de fora, coisa e tal. E aí eu estou sentado e fiquei pensando, como é que eu faço? Daí eu ouvi a inspiração do plano espiritual na nossa casa, diz assim, da casa física cuida tu, das pessoas cabe a Deus, não a ti. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que tem que vir, né? Temos que fazer o trabalho, as pessoas têm que dar esse respaldo. Não. Deus vai acordando as pessoas que precisam ouvir. Então, naquele dia, naquela palestra, naquele dia, naquele horário, quem estava ali eram os que precisavam escutar. Então, nós não nos preocupamos com nada. E é o que ela vem dizer ali nesse capítulo. O mais importante era que a semeadura das verdades eternas tinha sido feita, colocado lá. Agora vamos esperar germinar. Germinar. Porque o tempo da plantação não é o tempo da colheita, tá? Só esse adendo para nós, assim. Pode seguir, Simone. Tá bom. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Muitos deles, ainda esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos, em processo intensivo no campo interno. E amanhã, provavelmente, estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Mais desejável para nós é que todos caminhem, utilizando os próprios pés, para que, de futuro, em meio dos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Em todos os lugares, encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Ó, preste bem atenção. O mais importante é que eles façam sua caminhada pelo seu processo de educação, para que depois, mais tarde, se eles trouxessem eles sem a vontade, eles acusariam por estarem em arrastamento. Ou o que é isso? Vieram por uma obrigação. Não, eu quero, mas o fulano está fazendo essa desordem. Sim, eu estou fazendo porque eu não pedi para estar aqui. Vocês entenderam? Então, quem está lá tem que estar lá porque quer estar lá. Mais tarde, eles não podem se vitimar. Não, eu não estou conseguindo porque fui obrigado a estar aqui. Por isso, passa a mensagem e deixa. Se tu quer, venha. Não quer, tudo bem, não venha. Então, deixar que a pessoa mesma faça, né? Sorriu benevolente e acrescentou: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á, invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Óbvio, só o mais importante não é obrigar a ninguém, mas que cada um assuma sua responsabilidade de resolução por si mesmo. Então, vocês perceberam, mais uma vez, o plano espiritual, ele sempre trabalha com esse jogo da educação, mas da autoeducação, do próprio esforço da pessoa. Né? Vamos lá. O autoesclarecimento era lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade da argumentação. No entanto, acercávamos-nos da casa transitória, então, à nossa vista. Alcançáramos as vizinhanças do átrio e admirei-me da movimentação em torno. Entidades numerosas iam e vinham. Quase todas penetravam a organização socorrista, ou dela saíam, em grupos reduzidos. Velhos amparavam jovens, que me pareciam indecisos, titubeantes. Crianças nimbadas de luz guiavam adultos de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos.
O quadro era formoso e enternecedor. Possivelmente, examinando a natureza que se apossara de mim, adiantou-se a orientadora da instituição, a estranheza, perdão, que se apossara de mim, adiantou-se a orientadora da instituição, explicando atenciosa. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui, todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando, embevecido, o cuidado terno dos benfeitores desencarnados, com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes. Não longe de mim, interessante menino, que aparentava 9 a 10 anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia enferma, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra, e após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona hesitante: "Por aqui, mamãe, por aqui. Venha sem medo." Ouvindo-o, a interpelada parecia acordar num sonho bom e gritava, semi-inconsciente: meu filhinho, não me deixes voltar. Quero-te sempre, sempre." As expressões de meiguice misturavam-se a copioso pranto. Fixei-lhe os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava. Seguia, acanhada e insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, a reencontrar o objeto de seu amor, que parecera perdido para sempre. "Mamãe, caminhe, não desfaleça", clamava o rapazinho, exultando de júbilo. "Já vou, meu filho, eu te seguirei. Leva-me contigo." Tornava a palavra maternal, afogada em sublime emoção. Isso é um ponto interessante, que daí eu posso deixar o próprio Leandro falar, porque aqui entra uma fala, o Leandro é evangelizador da infância e juventude, e ele defende, dentro da casa espírita, que as crianças e os jovens atuem como trabalhadores da casa, não naquilo que exige um pouco mais do conhecimento, mas sim em pequenas tarefas, e aqui a gente se apresenta uma, em que eles colocam as crianças para poder também auxiliar nesse sentido fraternal, né? Por exemplo, nós poderíamos ter, seria então bonito ter na porta do centro espírita jovens recebendo, outros jovens ou crianças, ou idosos, né? Apresentando a casa, oferecendo os lugares, acompanhando até os lugares. E isso é fazer com que a criança saia daquele momento em que ela só recebe, em que todo mundo prepara as coisas para ela. Então, todo mundo prepara a evangelização, todo mundo prepara o tema, todo mundo prepara tudo, e ela só vai lá e recebe e vai embora. E aí está um ponto assim que talvez tem que ter uma curva no nosso movimento espírita, né, Leandro? Se tu quiser falar, de modificar essa base. Pois é, quando tu fala isso, né, me lembro muito bem de um outro grupo que eu atuei, onde as crianças é que faziam a frente, né? Os adultos apenas eram os facilitadores, mas as crianças é que tomavam a frente do movimento, né? Então, eu vejo assim que a nossa evangelização hoje, ela se transformou numa creche ou numa escolinha, em que a criança vai lá e faz aquele trabalhinho, ela não tem compromisso algum.
E aí nós temos o que na evangelização nós chamamos de crianças que são fixas e as crianças flutuantes, né? Que são aquelas crianças que vão de vez em quando, que não tem aquele compromisso. Então a evangelização ela precisa criar esse vínculo com essa criança para que ela esteja ali todo final de semana, né? Sendo trabalhada, sendo preparada, né? Porque futuramente elas que vão ser os trabalhadores da casa, né? Então, um dia eu questionei isso no grupo da coordenação da evangelização. Eu questionei que estavam querendo trabalhadores, mas não tinha trabalhadores. Então, ou seja, eles queriam laranjas sem plantar. Desculpe, Leandro, é que a gente teve um pouco de dificuldade. Não, é que passou, acho que deu barulho no portão, especial latim. Mas assim, como eu falei antes, né? O que as casas espíritas aqui da nossa região reclamam tanto, né? A falta de trabalhadores. Então eu digo, até falei, né? Como a gente quer ter laranjas sem ter plantado elas? Então nós precisamos plantar esses trabalhadores hoje, né? Plantar essa semente do trabalho hoje para colher os trabalhadores amanhã. Não é esperar que venham trabalhadores prontos para as nossas casas, né? Então a gente tem que começar a fazer, envolver as crianças pouco a pouco nesse trabalho que é feito ali pela evangelização, né? Seja da recepção, né? Ajudar orientando, né? As pessoas dando uma mensagem na porta ali, né? Isso tudo já é um convite para as pessoas a ter um outro olhar sobre a casa espírita, né? A casa espírita não é só um lugar onde vai pessoas de cabelinho branco, não. Os jovens também têm seu espaço lá dentro. Então, o que a gente fala é que talvez a gente precise fazer discussões em torno do que é chamado hoje na psicologia de conflito de gerações. Por exemplo, o que é o conflito de gerações? Rapidamente. O mais jovem acha que o velho é ultrapassado. O velho acha que o mais jovem não tem experiência, não sabe nada. Então, isso é o conflito de geração. Na verdade, o que acontece? O ancião mais velho e o mais jovem, nós temos que discutir que as duas têm muito a contribuir. O mais velho pode... Paulo vai dizer numa das cartas, né, como hei de aprender se não houver a quem me ensine? Olha que bonito, é uma expressão do apóstolo Paulo. Como eu hei de aprender se não houver quem me ensine? Então, nós precisamos acreditar que o jovem, ele tem um potencial, talvez não tenha conhecimento, então, portanto, eu tenho conhecimento, eu posso orientá-lo e não dizer, não, ele não sabe fazer. Não, mas só um pouquinho. Ninguém nasce pronto. Então, tem que saber em algum momento. Então, nós precisamos desenvolver nessa pessoa potenciais de ação, acreditando que a casa espírita não pode desencarnar conosco, tá, gente? Porque daí a pessoa desencarna e leva tudo. Eu participei de um movimento de educação onde a pessoa que fazia tudo desencarnou e levou a senha com ela. Levou a senha dos portais que tinha, levou tudo. Então foi todo um problema. Esse é um problema. Achar que só eu posso fazer porque só eu sei. E o outro achar que só eu não sei nada porque eu sou novo. Não existe isso. Corpos não definem pessoas, porque há velhos jovens e há jovens velhos. Então a gente precisa tramar isso e confiar, orientar. Lá na nossa casa espírita a gente vem fazendo isso. Então os estudantes já trabalham desde o começo, em pequenas tarefas, faz a pré-radiação, a gente orienta, tem a leitura, a recepção, tem vários, por exemplo, o nosso chá, a gente envolveu todo mundo, os nossos eventos que a gente faz, a gente envolve todo mundo, né? No passe, o passe também é algo que, depois de um certo tempo de estudo, já pode trabalhar. Então, são N coisas, a gente não pode ficar naquele tempo estudando, agora tu vai trabalhar como se tudo que ele tivesse estudado, ele lembraria lá. Então, é importante que às vezes dá para a gente fazer assim, ó, estudar e fazer uma coisa, estudar e fazer uma coisa. Aí o que acontece? Eu vou colocando na prática um pouco aquilo que eu teorizei lá na aula, né? Então é possível isso sim. Por isso que a irmã Zenóbia e todos eles estão dando, novamente eles estão aqui frisando, né? Envolvendo a todos. Tu vê que ela envolve até as crianças nesse momento de fraternidade.
Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, senão a gente prossegue a leitura. Mas, Fabiano, isso aí não é o que acontece na maioria das casas espíritas, né? Eu até acho certo esse procedimento de vocês, né? Porque já tem estudos provando que as pessoas aprendem fazendo, né? É andragogia, né? Tu sabe, porque tu é meio pedagogo também. Mas a maioria quer que tu estude, aí chega lá no final, como tu falou, né? O melhor sempre é o aprendizado teórico e prático, né? Não que tu não tenha que ter um preparo, né? Claro que sim, né? Mas às vezes eu vejo que a preocupação é mais que tu estude muito, assim, na teoria, né? Eu acho bem interessante que vocês estejam aproveitando os jovens, né? E já engajando eles desde cedo, né? Eu também acho que é melhor assim, né? Porque aí, às vezes, as casas não tem ninguém, né? Porque é tanta exigência para fazer trabalho voluntário que eu acho que a maioria até acho que não é que não queira, né? Mas às vezes desanima, né? Assim, tem A muito gente foco. sempre tem que ter um cuidado, sempre tem que ter um cuidado assim, ó. As pessoas não nascem sabendo. E nós também precisamos ensinar. Aquele que sabe, ele tem que entender, porque o problema não é ser, olha só, o problema não é ser adulto, gente, mais velho, o problema não é ser mais velho, o problema é achar, é esquecer que um dia foi jovem, foi criança. Esse é o problema. Então, assim, se eu aprendi na minha vida, eu também tenho que entender a mente lá daquele que está chegando. Ah, eu tenho todas as minhas resistências. Pois é, talvez seja um convite para modificar isso. Porque eu penso, a pergunta para nós seguirmos o texto, então, eu penso por quem? Pela casa espírita ou por mim? Porque se eu pensar para a casa espírita, eu estou pensando no futuro. Porque senão eu desencarno e a casa desencarna também. Isso é muito grave. A casa pode desencarnar também. E a gente sabe que tem casas espíritas antigas que praticamente se acabam fechando por falta de mão de obra, exatamente porque não acreditam, né? Não acredito na tecnologia, não acredito na comunicação, não acredito nisso, não acredito porque eu não faço, mas porque eu não faço, não quer dizer que eu não possa acreditar. Ah, mas ele não faz assim como é o espiritismo, não faz assim, então cabe a mim ensinar. A forma é sempre o diálogo, a fraternidade, compreensão, oportunidade, permitir que erre para poder auxiliar. As pessoas erram, não dá, já fez errado, não dá, como se a gente fosse perfeito a vida inteira. Então, na nossa casa a gente tem as arestas que acabam acontecendo, mas aí o que faz? Chama ela num canto, presta atenção neste detalhe, tenta fazer desse jeito, dessa forma, e não tira a pessoa dali. Não tira a pessoa do trabalho. Entende? Orienta ela. E aí vai indo, a pessoa vai se construindo junto, ela se constrói enquanto um estudante em atividade. Então, É que, Fabiano, desculpa, posso? Não quero claro, desviar o foco. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que as coisas meio que se perderam, né? A gente vê alguns palestrantes espíritas, tipo a Maíse, aquela que é ótima, da Comunhão de Brasília, que fala muito da juventude espírita, dos trabalhos, das tarefas que eles faziam, até de desobsessão, assim, de auxílio à desobsessão. O Divaldo às vezes menciona, a Dona Ivone falava, mas eu acho que a gente parece que perdeu um pouco a referência do que é a essência e está muito preocupado com coisas exteriores. Então, essa questão da criança, ela é um modus operandi da nossa sociedade hoje. A gente acha que as crianças não podem fazer nada, né? Elas são tipo bibelô, então tudo elas têm que ganhar de mão beijada e não vai se ensinando a questão da responsabilidade, né? Até assim, o que eu preciso assumir tarefas de forma geral, claro que nas medidas das possibilidades de cada um, e uma preocupação muito grande com a questão legal, então, voluntário não pode ser criança, não pode ser menor de idade, né? Medo das casas serem processadas, então, eu acho que me parece assim, uma coisa quase que sociológica, antropológica, sabe? Que está permeando o meio espírita, e isso que tu está falando, de, que se fez errado eu já tiro, tem que ser do meu jeito, é o orgulho, né, velho de sempre, só eu sei, eu sou essencial, eu sou insubstituível, como se aquilo ali não fosse uma obra maior, né, da própria espiritualidade mesmo. Ô, Mabê, é assim, Diga. né? Nem tanto céu,
e nem tanto a terra, nos diz, né? Nós temos que peneirar. Tem uns que estão assim, parece que nasceram preparados para alguns trabalhos. São Sim, crianças que vieram do mundo espiritual já com a bagagem e querem trabalhar, querem se doar. Eles sim, querem ser útil, e outros, Mabê, não estão nem aí para nada, ó. Então, sim. cabe o dirigente do trabalho, aquele que cuida deles, selecionar. E Fazer não, essa visão, e, né? isso, eles têm que ter a oportunidade. Eu acho assim, ó, não, diz que dentro do espiritismo não tem achismo. É o certo que nós temos que fazer. Mas temos que garimpar eles, ir atrás deles, porque eles fogem, eles escorregam para o meio dos dedos da gente de uma maneira que, meu Deus do céu, a nossa casa recém tem 1 ano, né? Nós não podemos, assim, ó, cobrar deles, das crianças, dos mais jovens, aquilo que eles ainda não estão preparados. Tá Mas bom? eu acho que não, eu tô até dizendo o contrário, eu acho que a responsabilidade é nossa, enquanto adultos mesmo, de saber lidar. Tipo, irmã Zenóbia, né? Ter a sabedoria de lidar, levar as pessoas. É isso aí. Vamos seguir? Simone ainda segue? Vamos lá, então. Simone, tu quer descansar um pouquinho, a gente convida a Nadir. Não, eu posso terminar de ler mais um pouquinho aqui, só para completar Pode ser. esse assunto aqui. Meus companheiros, habituados talvez desde muito ao espetáculo, conversavam descuidados entre si. Todavia, segui de olhos umedecidos a criança carinhosa que amparava sua mãe, até que desapareceram através de uma das portas laterais. Não contive a surpresa que me dominava. Tocando o braço de Padre Hipólito, indaguei. Meu amigo, com que fim seguiriam a senhora e o menino? Esboçou ele significativo gesto de espanto e observou. Não os vi. Falei-lhe então do quadro que tanto me enternecera, bordando meus informes de considerações afetivas. O ex-sacerdote sorriu compassivo e acrescentou. Ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui. Certamente, o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinete de auxílio. Não tive tempo para emitir novas impressões. Agora podemos passar para Nadir, minha amiga querida. Posso começar? Pode. Nosso grupo atingiu a porta de ingresso e 2 amigos acercaram-se solícitos. Tratava-se de Gotuso e outro irmão com quem eu não havia entrado em contato pessoal. Saudaram-nos cortesmente. Logo após, dirigiu-se Gotuso à diretora, informando-a de que os serviços de colaboração na crosta, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados satisfatoriamente. Zenóbia agradeceu e convidou-os a partilhar das orações de louvor e gratidão ao Todo-Poderoso. Penetramos a sala consagrada, onde a orientadora tomou conhecimento das medidas levadas a efeito em sua rápida ausência e certificou-se de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos, realizada minutos antes. Sinais sonoros convocaram colaboradores à ação de graças. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. Admirável a comunhão da casa.
Todos os dirigentes das variadas seções em que subdividiam as atividades do Instituto encontravam-se presentes para a tarefa gratulatória. A diretora informou-nos afável de que todas as noites se verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal administrativo, salientando que, nesses últimos, se reunia em pessoa com todos os subchefes da organização que não se encontrassem inibidos por motivos de serviço. Naquela oportunidade, éramos ali 35 criaturas, presas ao doce magnetismo daquela mulher que tão bem sabia desempenhar a excelsa missão educativa. À cabeceira do grande móvel referido, cercado pelas poltronas confortáveis que ocupávamos em 2 filas, sentou-se Zenóbia, radiante, mantendo-se de frente para a tela constituída de tecido diáfano, semelhante Teonice Magazi. 35 mentes interessadas na aquisição de luz divina uniam-se a ela para as vibrações de reconhecimento e paz. Gotuso, próximo de mim, entregou-se à profunda meditação. Solicitando-nos acompanhar-lhe mentalmente as palavras, a instrutora iniciou a oração comovente e sublime. Senhor da vida, nossos corações transbordantes de júbilo te agradecem as bênçãos de cada dia. Permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado, por tua bondade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas com desvarios emotivos, durante milênios não pressentimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos, magnetizados pelas nossas recordações do pretérito. Nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos brilhar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem e, em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimento.
Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções, a nosso respeito, são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos, através de 1000 recursos diferentes, a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos, jubilosos, a exercer o dom sublime de dar. A instrutora interrompeu-se de voz afogada na emoção com que se dirigia a Deus, e aludindo à realização particular que efetuara naquela noite, prosseguiu depois de longa pausa, comovendo-nos a todos. Dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. Nova pausa da orientadora. Em seguida, imprimindo suave em tono as palavras que pronunciava, a irmã Zenóbia concluiu. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Ser louvado por todos os milênios dos milênios, ser glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz se reflita em todo o universo infinito. Assim seja. As últimas sentenças da oração inesquecível foram cunhadas em profunda emoção misturada de júbilo. Aquela prece constituía ato de louvor dos mais formosos que eu escutara até então. Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa de útil, pela aventura de repartir o bem. Os minutos de adoração elevaram-nos. Suave luz irradiava-se de nossas frontes, sincronizadas nos mesmos pensamentos. Fim da manifestação gratulatória, a diretora recomendou-nos observação e silêncio.
Não se passou muito tempo e a tela, desdobrada diante de nós, como se fosse instrumento de resposta ao esforço devocional, iluminou-se desde súbito, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul, que se espargiam sobre a diminuta assembleia, quais minúsculas safiras eterizadas. Davam-me a ideia de energias divinas a caírem sobre nós, penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. Transcorridos alguns minutos, Zenóbia agradeceu, sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Nova quietude pairou em toda a sala. Contudo, após longos instantes de expectativa mais intensa, Luciana tomou a palavra e dirigiu-se à diretora nestes termos. Neste momento, vejo na tela das bênçãos respeitáveis, ancião, cercado de luz verde prateada. Estende-lhe a destra, abençoando-a, e me recomenda dizer-lhe tratar-se de Bernardino. Ah, já sei, respondeu contente a instrutora. É mensageiro da Casa Redentora de Fabiano. Que Jesus o recompense pelo contentamento que nos traz. Assegura o iluminado visitante. Tornou a clarividente prestimosa, que as vibrações ambienciais inclinam-se agora para as esferas inferiores e que não conseguirá fazer-se visível a todos, não obstante o seu desejo. Acrescenta que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte da bondade divina suprirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade, na semeadura do bem. Em seguida, o ligeiro intervalo que Luciana parecia aproveitar em meticulosa observação, informou comovida. O emissário contempla-nos silencioso e, erguendo os olhos para o alto, pede para nós a luz da compreensão divina. Vimos profusa emissão de raios brilhantes de luz verde, por intermédio de diáfana substância, como nova chuva de pequeninas gotas celestes. Terminada a esterilização da sublime energia, portadora de bem-estar, e findos alguns minutos de novo silêncio, Luciana voltou a comunicar-se com a diretora. Irmã, ilumina-se a tela novamente. Desta vez temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Oh, sua fisionomia deslumbra. Tem no colo soberbo ramalhete de lírios nevados a exalar inebriante perfume. A informante não havia completado a notificação e, em meio à alva claridade que se evolava da tela, sentíamos todos o aroma característico das flores mencionadas, envolvendo-nos em ondas de alegria e paz indescritíveis. Impressionada por sua vez, Luciana prosseguiu. A mensageira traja veludosa túnica, talhada em delicado tecido semelhante à escumilha de neve, e parece em oração de agradecimento. Agora, fita-nos bondosa, continuou, retomando a palavra, e atira-nos as flores que traz consigo, revelando inexcedível carinho. Diz alguma coisa, oh, sim, com permissão dos nossos maiores. Deseja comunicar-se com o irmão Gotuso e solicita-nos cooperação. Não pude ocultar a surpresa em face do desdobramento dos trabalhos naquele ofício de gratidão e louvor. A irmã Zenóbia,
naturalmente experimentada nas atividades de intercâmbio, interveio acrescentando: sim, Luciana, tanto quanto estiver em suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Noutras circunstâncias, a providência não seria necessária, mas a substância densa do plano, carregada de forças negativas, incide sobre o aparelho das bênçãos, forçando-nos ao concurso pessoal mais direto. Estamos prontos para receber a devotada emissária nesta casa de paz. Gotuso e nós, outros, colocamos-nos à disposição dela, a fim de ouvir-lhe a mensagem de amor. A enfermeira, com a possibilidade de que enxergava mais que nós, observou comovidamente. Identifica-se por Letícia, declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido. Mais emocionada e reverente, acentuou: ah, desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro. Adianta-se. De suas mãos desprendem-se raios de sublime luz. Abraça-me. Oh, como sou generosa, abnegada benfeitora. Sim, estou pronta, cederei com prazer. Nesses instantes, a fisionomia de Luciana transformou-se. Beatifico sorriso estampou-se-lhe nos lábios. De sua fronte irradiava formosa luz. Com a voz altamente modificada, começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, venho ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe a consciência para horizontes mais altos da vida. Sorriu benévolo e continuou: revelem-nos, pois, dedicados amigos. Nossas experiências mais elevadas resultam de permuta incessante de valores comuns. O coração que ama em Cristo é a operosa abelha que recolhe o mel de sabedoria em todas as flores de amor e trabalho. Colherei contente na alma fraterna desta assembleia de cooperadores da vontade divina, elementos de tolerância e compreensão, e sentir-me-ei feliz se puder oferecer-lhes algo de carinho materno que mantenho no coração faminto de vida superior. Fez reduzido o intervalo entre a saudação e o objetivo de sua permanência entre nós. Em seguida, dirigindo-se em particular ao colega que lhe recebia a visita, expressou-se com acentuada inflexão de ternura. Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor, o abençoe e inspire sempre. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores do nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, filho meu, como pode menosprezar a sua oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor de aprendizado,
adiando, por misericórdia, a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. É cultivador do trabalho, da esperança. Aguardará sempre, compassivo e bondoso, nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Suportará nossas faltas muitas vezes. Entretanto, em nosso próprio interesse, deveremos atentar, vigilantes, para os seus ensinamentos, com sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. No entanto, recomendou por perdoar-nos 70 vezes, 7 vezes. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes que nós. Esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Nadir, tu quer descansar um pouquinho? Pode ser? Eu convidaria o Joel. Pode ser, Joel? Sim. Seu esforço médico nessa casa é de fato apreciável. Está um pouquinho baixo. Vamos ver agora como é que ficou. Dá uma lidinha, Joãozinho. Seu esforço médico desta casa é de fato apreciável. Ficou baixo? Como é que tá para vocês? Eu não sei se é só para mim. Para vocês está bom ou não? Para mim tá bom. Tá Aqui bom? tá bom. Tá, então tá. Então deve ser aqui o meu. Então, segue lá, vamos lá. Seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Companheiros, dignos, seguem-no com amizade e admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, e o seu próprio destino? Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abre o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não aguarde vermes venenosos no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. Interrompeu-se a mensageira por um momento, parecendo coordenar a argumentação, e prosseguiu. É razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite satisfeito o cárcere de estacionamento malgrado, o caráter do trabalho edificante? Não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância?
não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não falo a você agora, dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços, presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo. E creia que a minha devoção por você não é menor. Não o abandonarei às inclinações menos elevadas, não obstante, justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. E, em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado, espontâneo e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos, para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você, na preparação da felicidade por vindoura. As palavras pronunciadas exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam por dizer. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos que evidenciavam de modo indireto os sagrados fins da visita materna. Após longa pausa, Letícia indagou delicadamente. E responde, filho meu. Nesse comovedor silêncio, percebemos que Gotuso chorava entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao termo de alguns instantes, replicou humilde. Minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. A comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, tornou-se visivelmente emocionada. Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar. Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Reencontrará as simpatias e antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Recapitule mentalmente as lições aprendidas. Peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Joel, o teu microfone está falhando. Vamos trocar. O seu Roberto, eu convidaria o seu Roberto. Pode ser, seu Roberto? Pode. No Antes passado, de raras nós... vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Se exteriorizávamos estima, perdíamos em excessos de paixão como perdulário dos afetos. Manifestávamos atitudes de corrigenda. Cedíamos à cegueira do ódio como cultores do exclusivo feroz. É necessário regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Gotuso em lágrimas, não conseguia falar. A ex-genitora, todavia, deixando-nos perceber que ele captava os mais íntimos pensamentos, acentuou, depois
de mais longo interregno. A esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe. Entretanto, ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Seu adversário gratuito, pobre homem, que se entregou à inveja e à ambição destruidoras, receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios de seu perdão renovador. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida. O ex-inimigo penetra agora no declínio das ilusões. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Em vez de lembranças doces que lhe afaguem o espírito, curtirá aflitivas reminiscências. Sua presença acentuar-lhe-á os pesares. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhe vergastarem a carne e as recordações penosas que lhe castigarem a mente, será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Ajudá-lo-emos a consagrar-lhe a atenção e carinho. No desencanto do corpo, cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. Novo intervalo da visitante, que continuou em seguida. Só um momentinho aí, amigo Roberto. Queria falar uma questão. Tem uma fala do Bezerra que ele diz assim que quando uma criança está destinada a vir para a nossa família, né, ele diz assim, não adianta que eles virão pelo teu corpo, por outros corpos, mas virão e vão bater na tua porta. Então, a vida sempre encontra o meio, né? Se não encontrar como meio como filho, vai vir como neto, vai vir como sobrinho, vai vir como filho adotado, vai vir. Então é o que o Bezerra diz. Eles virão pelo teu corpo, se não pelo teu corpo, por outros corpos, mas o compromisso é a meta de chegar. Isso aí me lembrou essa leitura tua da fala do Bezerra. Só fazendo um adendo, o Joel, tu trocou de microfone no teu celular, foi isso? No teu computador? Não, mesmo microfone. Isso, às vezes, sabe o que é, Joel? Ele fica distante e de vez em quando ele vem para perto, assim. É alguma coisinha que tá. Porque a tua leitura sempre foi muito boa. O teu microfone também sempre foi muito bom. Ele estava falhando mesmo. É alguma coisinha, de repente vê. Tá bom. Vamos lá, Roberto. Seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se a nobilitante altura moral, pelo sagrado estímulo de sua companhia. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Desejará cultivar virtudes e valores, a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, rir-se-á com suas alegrias, sentir-se-á novo homem, ao contato de suas mãos pequeninas. Seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar, em abençoada tarefa que não pode realizar na condição que passou. Ó, meu filho, haverá aventura maior que a de liquidar nossos débitos e partir unidos
para os júbilos do cântico imortal de integração com a divindade? Outras escolas mais belas esperam por nós. Outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Nesse ponto, interrompera-se-lhe a palavra, talvez absorvida pela emoção profunda. Respeitoso e humilde, Gotuso rogou à irmã Zenóbia lhe permitisse aproximar-se. Obtido o consentimento, avançou para a poltrona em que Luciana traduzia a personalidade materna e ajoelhou-se, beijando-lhe as mãos. Letícia, bondosa, recomendou: levanta-te, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, há irmãos nossos que lhe esperam a estima e a compreensão. Não venho sozinha ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições. Para nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém confabulará conosco dentro de minutos breves. Abrir-se-ão as portas dessa casa de bênçãos em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Mantinha-se Gotuso em ansiosa expectativa, em face das singulares observações. Surpreende-nos a todos, poucos segundos após, duas senhoras penetram o recinto. A que apresentava maior número de anos revelava alta posição de orientadora, na luz que a circundava, mas a segunda mostrava a obscura condição de alma encarnada, em temporário afastamento do corpo por meio do sono físico. Reconheceu Gotuso de longe e, evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços descontrolada e inquieta, brandando: Gotuso, Gotuso, que felicidade esse reencontro! Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativas à diferente situação que o desprendimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescentava aflita: não me queira mal, ajude-me, por amor de Deus, não me abandone, não me abandone. Dolorosos soluços rebentavam-lhe do peito. O interpelado quedou silencioso, atendendo talvez à íntima angústia que o dominava. Mas Letícia interveio generosa. Erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e reconhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. A visitante da crosta terrestre contemplava a benfeitora, levada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso. Através de luminosidade de seu olhar, observamos a ventura que lhe banhava o espírito,
jubilosa ao contato de tão belo entendimento. Depois de acariciá-la com meiguice materna, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro, acentuando: meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos do que eu? Admite ainda que a mãe de seus filhinhos estremecidos, saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva, na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com o sacrifício necessário, por supremo respeito ao consorte que partiu. Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Num gesto conciliador, confiou-lhe a esposa, acrescentando: ajude-a para que você possa ser ajudado. Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Magnetizado, talvez, pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu-a ao solícito na atitude de irmão compadecido e desvelado. Marília observa em êxtase. Oh, que sonho bom! Exclamou sob indefinível expressão de ventura. E, relaceando o olhar pelo salão em luz, dirigiu-se a nós outros comovedoramente. Tenho medo de minha velha habitação. Ah, por favor, enviados divinos, não me deixeis voltar. Nunca, nunca mais. Compreendendo que a nora, temporariamente liberta do corpo, entrava num domínio vibratório prejudicial à organização psíquica, em virtude dos deveres que lhe cabiam na esfera carnal, Letícia considerou, retomando-a a si. Ouça, filha, é preciso que você não se detenha por mais tempo. Não pode permanecer entre nós antes que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido. Volte, porém, ao lar distante, convencida de nossa afeição sem mácula. Nossa tranquilidade seguir-lhe-á os dias terrenos. Não lhe faltará cooperação. Se não pode acompanhar o esposo querido pela inoportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confie no poder divino, pois Gotuso irá ao seu encontro. Em breve, Marília, seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino, que sintetizará para as suas esperanças de avó verdadeiro mundo de felicidade redentora. Emocionada pela alegria, interrogou a pobre alma. Gotuso perdoou-me? Ele nunca sofreu ofensa alguma de seu coração dedicado. Adiantou-se Letícia bondosa. E lembrar-se-á sempre, com desvelo e ternura, da companheira fiel que lhe amparou os filhinhos amados e lhe honrou o nome entre renúncias e sacrifícios ignorados. Oh, que felicidade! Repetia a interlocutora, afogada em pranto de júbilo e reconhecimento. Afagando a fronte do filho, que também chorava sob forte emoção, Letícia rogava-lhe: diga-lhe, meu filho, quanto a amamos.
tranquilize-lhe a alma sensível e afetuosa. Tal como a criança vencida, nosso irmão assegurou: Marília, nunca resgatarei minha dívida para com seu devotamento. Regresse, confiante, enquanto preparo minha própria volta. Brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada mãe, estaremos de novo reunidos na terra. Peça energias para mim em suas orações de serva incompreendida. Esta você em vias de determinar dolorosa prova de resgate, ao passo que vou recomeçá-la. Sou eu, portanto, agora, quem suplica auxílio e proteção. Espere-me, não desfaleça. Aprenderemos a refundir sentimentos, purificar laços afetivos, santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente, amparando o suposto inimigo, a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos uns dos outros. Ambos choravam enternecedoramente. Em seguida, Letícia restituiu a nora aos braços amigos da orientadora, que a reconduziu de volta ao corpo físico, no mesmo silêncio dentro do qual se mantivera até então. A ex-genitora de Gotuso recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e, recompondo o ambiente, solicitou o concurso de Zenóbia para a futura realização filial. A diretora da casa, rememorando talvez o esforço que levara a efeito naquela mesma noite, e benefício de um coração que lhe era particularmente amado, acusava funda emoção. Gotuso conta nessa instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos. Falou Zenóbia, sensibilizado. É companheiro a quem devemos muito. Realizaremos, de bom grado, tudo quanto esteja ao nosso alcance para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos. A felicidade dele em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Segui-lo-emos na recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes, não por obséquio, mas em obediência ao preito de gratidão que somos devedores, pelos vários anos em que cooperou conosco, devotada e assiduamente. Letícia agradeceu e partiu, deixando-nos nos preciosos eflúvios de paz e encantamento. Outro iluminado mentor da organização socorrista, identificado por Luciana, então reintegrada na própria personalidade, ditou-nos, por ela, algumas palavras elevadas e santas de estímulo, esforçando-nos copiosa chuva de raios luminosos por intermédio da tela de bênçãos, recomendando a Zenóbia que encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor. A diretora pronunciou enternecida oração de reconhecimento e júbilo, encerrando a tarefa. Abraçando-nos, esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora, vimos a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso, enlaçando maternalmente. Ó minha venerável irmã, disse ele, enternecido,
Como é grande o prêmio da misericórdia divina. Não mereço tanto. Auxilie-me a agradecer a Deus. Regozijemo-nos, Gotuso, respondeu a interlocutora. E louvemos o Pai que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. O agraciado de hoje não foi apenas você. Também eu aumentei de muito meus grandes débitos para com o Altíssimo. De voz quase embargada pela comoção, concluiu. Também eu recebi divina concessão nesta grande noite. É isso aí, pessoal. Encerrando então o capítulo. Próximo, então, é o fogo purificador. Nós vamos ver como é que é feita as higienizações nesses ambientes, assim como se faz as higienizações normais e aqui na Terra também existe no mundo espiritual. Nós vamos entender um pouquinho, então, no próximo capítulo, isso, né? Como é que se queima essas formas, pensamentos, esses pensamentos materializados e tudo mais. Passo aí a palavra, se alguém quer fazer, nós temos 4 minutos finais. Alguém quer falar alguma questão? Passar por Homero? Tudo certo, pessoal? Nenhuma pergunta? Vamos passar para a dona Ivone, então? Pode ser, dona Ivone? Acho que a Ivone não está na sala. Ivone? Jubilosos que estamos por esta noite divina e maravilhosa que tivemos de aprendizado. Senhor, são tantos que gostariam de estar aqui e não estão. Nós te agradecemos, ó Pai, amado e querido, por tudo que assistimos, que vimos, que aprendemos uns com os outros aqui. Gratidão eterna a Jesus, ao nosso guia e modelo do planeta Terra. Que Jesus sempre deixe nas pegadas da areia, ou em qualquer lugar onde ele esteja, ou mesmo no barro das terras de Santa Cruz, das terras do Rio Grande do Sul. Ele está ali, lindo, de braços abertos, para receber todos nós, para receber aqueles que desencarnaram, jovens, crianças e velhos. Que Jesus abençoe a todos. Que Jesus abrace a todos os nossos irmãos queridos do Rio Grande do Sul. Que o seu manto luminoso envolva cada coração, cada mãe que perdeu o seu filhinho, que perdeu por um momento toda a sua família. Ó Jesus, Mestre amado e querido, obrigada. Obrigada sempre, Jesus. E que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Pessoal, uma boa noite para vocês. Boa noite a todos Uma e boa até noite. quinta-feira. Boa noite.